Todos nós já passamos pela mão de um professor. Muitas vezes ali fomos educados, mas nunca pensamos assim quais são os desafios de um professor. E hoje, no Santa Prosa, nós vamos conversar aqui sobre alguns desafios que muitas vezes a gente não para pra pensar. E claro, para eu estar aqui nesta bancada, eu estou aqui com a minha irmã de comunidade, Tânia Mazzali. Boa noite, Tânia. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Que bom. E aí, Tânia, como que é esse desafio, né? Porque é gigante, né? No Santa Prosa aqui hoje, a gente só vai com peso, né? Com certeza. Eu não conseguiria responder essa pergunta, né? Desafios de um professor. Imagino, eu também mesmo não. Porque eu não me vejo em uma sala de aula Também sendo não. professora, né? Para mim é um ato heróico. É. Então, eu deixo isso para a professora Camila Rosalém. Boa noite, minha querida. Boa noite, Tânia. Boa noite, Thiago. Boa noite. A todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui como professora. Que Isso bom. É um peso. É desafiador, É desafiador. imagina. O próprio peso professor, né? Eu tenho muito orgulho, né? Eu lutei muito para ser professora. Desde o convencimento, né? Familiar, advogada ou professora. Então, eu tive que insistir. E assim a gente caminha, né? Então, os desafios são muitos, mas a alegria de estar onde você sabe, onde Deus quer que você esteja, não tem preço. Bem isso. E também é bem, né, igual como você comentou, né? Entre professor e ser advogada, né? Então, ou seja, duas profissões bem exigentes, né? Muito, muito, muito. E conta um pouco pra nós, Camila, como, né, professora Camila, né? Como que foi a sua escolha da profissão, né? Como você falou, né? Teve esse impasse, né, de duas profissões. Mas assim, hoje você atua como professora, eu sei que não, né? Mas conta um pouco aí pro nosso povo, né, pro público aqui, como que você escolheu, como foi essa sua trajetória. Sim, eu falo, toda criança brincou um dia de escolinha, Ah, com certeza. né? Todo mundo brincou de escolinha. Eu só brincava de escolinha, escritório e casinha. Eu só revezava essas 3 brincadeiras de criança. Nada além. Então, nada além. Nada, nada, nada. As minhas amigas podem confirmar isso, né? Eu trabalhei em escritório e trabalho como professora e cuido da minha casa. Então, eu acho que eu brinquei nas profissões Tá cumprindo corretas. as Então, estou tarefas. cumprindo as minhas tarefas. Mas até eu chegar a ser professora foi, de fato, assim, um processo de convencimento, né? Eu me vejo, eu nasci professora, né? Alfabetizei meu irmão aos 4 anos, porque tudo que eu aprendia, eu ensinava para ele. Então, ser professora, para mim, eu me vejo professora desde sempre. Só que meu pai falava, não, filha, você precisa pensar numa profissão, porque você precisa ter um bom salário, você precisa estudar, né? Porque até a concepção de ser professor era algo que eu não fosse estudar, né? Uhum. Então, e quando meu pai me viu na faculdade estudando muito, ele me pediu perdão, né? Porque ele falou, filha, como o professor estuda? Né? Eu falei, sim, estuda e estuda muito. E nunca para. Né? E nunca para, e nunca para. E foi, eu passei na faculdade, fazer a faculdade de Direito, não porque eu quis, né? Porque o meu pai, de fato, falou, pedagogia eu não pago, mas Direito eu pago. Então, vamos fazer a sua matrícula. Né? Sei, Então, sim. foi nesse sentido. Fiz 2 anos de Direito, até que um dia eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, não me vejo juíza, não me vejo advogada, não me vejo promotora, eu só me vejo professora. Tipo, aquilo não preenchia, né? Não preenchia, não Uhum. preenchia, porque eu estudava, eu sempre gostei muito de estudar, mas assim, eu não me via na profissão. E nunca imaginei estudar e não exercer aquilo que eu estivesse estudando. Né? E aquilo foi me incomodando. Aí meu pai falou, tudo bem, então você paga a sua faculdade, e ele achou então que eu fosse desistir. Eu falei, não, tudo bem. Gente, eu passei 4 anos, o meu salário pagava a mensalidade da faculdade, a van, né? E meu pai lá, gente, ela não desiste, né? Ela não desiste. Então, hoje, eu já ganhei um pouquinho mais do que a mensalidade da faculdade, já dá para poder falar para o meu pai que valeu a pena. Que bom, Né? que bom. Mas antes até do meu pai, eu lembro uma situação muito própria. A própria escola não acreditou que eu pudesse ser professora. Porque na época, era a 8ª série, a gente tinha a possibilidade de fazer o colegial magistério. E quando eu fui para fazer a inscrição, na época era o bispo, né, no instituto, a diretora ligou na minha casa e falou assim, Norival, não deixa a Camila fazer magistério. Se ela fizer magistério, ela não vai conseguir prestar um vestibular.
Nossa. Nossa, olha. Então, então assim, não é que eu iria fazer magistério para ser professora, né? Eu ia perder tempo se eu fizesse magistério. Então, aquilo foi muito pesado, né? Então, meu pai ficou com aquela fala da responsabilidade da escola. Não vai ser professora, né? Então, mas enfim, cá estou, né? Já há 18 anos como servidora pública. Amo o que eu faço. Não me vejo longe da educação, né? E até mesmo como uma missão, né? Foi assim que Deus me fez. Então, Deus pediu para mim, Camila, eu quero você a minha educadora e minha evangelizadora. Farei de ti pescador de homens. Oh, que maravilha. Né? Então, Camila é evangelizadora, é educadora, é professora, é tudo junto. E quais são suas graduações? Que você não tem só uma. Eu fiz pedagogia. Uhum. Depois, eu fiz uma pós em psicopedagogia institucional. Comecei a dar aula, senti muita necessidade de aprofundar um pouco mais. Então, eu fiz letras, né? Uma licenciatura em língua portuguesa e inglesa. Não contente, falei, não. Não contente porque foi no último ano da faculdade. Tive a oportunidade de fazer uma outra pós em gestão escolar. Então, fiz junto, né? O último ano, já iniciando uma outra pós em gestão escolar. Depois, voltei, fiz uma outra psicopedagogia, com foco na psicopedagogia clínica. Então, essas são as minhas atuações de graduações. E fora os cursos, né? Que com frequência a gente está sempre se atualizando, né? Que é necessário, não dá para parar nunca. Tá certo. E, né, como você falou, né? Deus te chamou para essa missão, para não ser só ali uma mera professora, né? Você tinha que evangelizar também, né? Exato. E você, né, como católica, como que você atua ali, né? Concilia, vamos dizer assim. Vou dizer dessa forma, mas é porque o problema, sabe, Tânia, de ter professor, é a gente falar as palavras bonitinhas, Não, entendeu? Tranquila. Porque assim, olha aqui, eu falo assim, dou uma deslizada, sabe, no Meus português. amigos então... falam, né, que a Camila, será que quando a gente fala, ela fica processando todas as concordâncias? Ai, meu Deus, que medo aqui, ó. Que medo. Fica tranquilo. Não, mas como conciliar mesmo, assim, a vida profissional com a vida espiritual, né? Até mesmo as suas orações, seu dia a dia, né? Porque eu sei que você também trabalha bastante, mas reza também, né? Sim, então, sim. como conciliar? Durante um tempo, eu achava que eu tinha que separar, né? Uhum. Então, eu via assim, meu trabalho é meu trabalho, é minha vida pessoal, então, são coisas distintas. Depois que eu entendi o que era, de fato, a minha missão enquanto professora, o que eu coloco hoje? O meu dia a dia, ele é repleto de quem eu sou, né? E eu não preciso pregar o evangelho, falar para as pessoas, né? Eu preciso viver o evangelho. Sim. Né? Então, como professora católica, eu penso que as pessoas nem pensam, né? Alguma coisa, não esperam de mim alguma coisa diferente. Uhum. Eu acho que eu percebo muito isso, né? As pessoas vão olhar para mim não somente pelo aquilo que elas veem externamente, mas na convivência do dia a dia, nas minhas atitudes, nas minhas falas, na minha acolhida, né? Às vezes na minha forma firme de falar ou na minha forma acolhedora. Então, Sim. eu acho que eu não preciso me preocupar, porque eu não quero um título. Eu quero somente que as pessoas olhem para mim e vejam alguma coisa boa. E quando elas se derem conta dessa alguma coisa boa, elas possam encontrar Deus. Né? Se for necessário, use palavras. Se for necessário, use palavras. Né? Isso até é uma anotação que eu fiz, porque é de fato isso que eu falo sempre. Né? Eu também estou, nesse momento, numa coordenação pedagógica na escola que eu atuo. Então, você tem uma visão além da sala de aula. Né? Você tem uma visão com famílias, você tem uma visão com equipe. Então, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Então, eu não posso viver uma vida e no meu trabalho ser um personagem. Então, eu sou uma persona. Então, eu preciso ser quem eu sou onde eu estiver. Né? Nas minhas escolhas, nos meus contatos, nas minhas amizades. E essa sou eu. Outro dia a gente teve uma dinâmica de grupo e perguntava preferências de música e eu escrevi católica. Então, quando a gente tinha que descobrir quem eram as pessoas, quando falou assim, a preferência musical católica, as minhas colegas falavam, é a Camila.
Ah, Aí eu fiz assim, Já Uau, sabia, já. que coisa. não dá pra ser, nossa, quem será que colocou? Foi muito óbvio. Foi muito óbvio. Falei, eu acho que eu não era pegadinha pra poder esconder quem era, né? Era pra falar a verdade. Então, eu acho que foi. E a gente percebe quando a gente tem o nosso perfil como católico, a partir também dos presentes que a gente ganha. Sim. Né? Eu ganho muito imagens, né? Eu ganho pingente. Então, é assim, livros, Uhum. né? As pessoas vão visitar algum santuário. Camila, eu lembrei de você. Então, quando eu passei a receber presentes assim, falei, eu acho que as pessoas estão vendo o meu coração, quem eu sou. Então, Está cumprindo a missão. estou cumprindo a missão. Né? E professor fala muito, então vocês também saibam disso. Com certeza, né? Bem que assim, as minhas visões de professores são muito boas. Eu tive bons professores, mas também tive uns aí que, pelo amor, né? Tacava até apagador na cabeça do aluno, viu? Eu Tânia? levei, Não né? pode. Você já? Já, Ah, mas é que você era a que levava, né? Não, Eu eu não, eu sempre ficava. fui muito tranquila em sala de É, aula. porque Eu eu ficava também imagino a Tânia tranquilo. em sala de aula, né? Eu fico pensando. Uhum. É, cruel. Eu tenho dó da professora. Depois ela virou minha amiga. É bom porque daí depois converte, né, Tânia? Não, A gente foi- fala. Que bom, né? Do jeito que veio, eu mandei de volta também. Não, na época, eu imagino o teu mas jeito. Não, hoje em dia, gente, até o apagador já não voa mais, tá? Então, é essa melhor assim. é melhor né? assim, né? É melhor. Melhor assim. E falando assim, né, do apagador que voa, né? Quais são os desafios hoje que você observa que os professores estão tendo maior, assim, mais gritante hoje? Que mudou, realmente. Mudou, Olha, né, o perfil. Sim, eu falo, são muitos os desafios mesmo, mas eu Uhum. acho que ter a atenção das crianças, né? Hoje a gente compete muito com as tecnologias. Uhum. Então, assim, isso está muito gritante. Então, a escola, ela passa a ser um lugar onde eu sou proibida a estar com o meu celular, né? Porque tem até a plaquinha, Sim, né? Proibido sim, o uso aham. do celular. Não tem assim, Uhum, quando tem. você vai à escola, o que você vê é a plaquinha do proibido, Sim. né? Então, a escola, ela precisa se reinventar, fazer milhões de situações para ter a atenção das crianças, né? Hoje, a gente tem um uso de tecnologias que podem e nos favorecem, muitas vezes, no nosso dia a dia. Ela está lá, nosso serviço também, que quando bem utilizada para a gente cada vez mais a gente consegue bons resultados, mas é uma competição injusta, né? Porque um professor falando durante 1 hora, não existe mais isso, né? Um professor, se ele conseguir falar por 10 minutos, se ele conseguir falar por 5 minutos e ser ouvido, então, assim, é uma arte. A educação hoje é uma arte. E também, como as telas, né? A pessoa, né? Não vou nem dizer criança só, mas até o ser humano, né? Tá pensando lá assistindo um videozinho de 15 segundos, aquilo é só Sim. aquilo que ela consegue captar. E assim, eu falo, é quase um fast food, né? Que a gente Sim. fala, assim, alguma coisa que é muito rápida. Ninguém hoje, as relações estão muito superficiais. São. Os conteúdos são muito imediatos. Então, as pessoas não querem se aprofundar em nada. É só assim o agora, né? O agora e o ágil. E a escola, a educação, o aprendizado, ele demanda tempo, dedicação, esforço. Então, isso... Atenção, que hoje em dia as pessoas não conseguem mais Exato, prestar né? atenção. Então, assim, né? as pessoas hoje, elas, para estudar, elas estão com a música, elas estão com o celular, né? Televisão, nem tanto. É uma geração que o foco não é tanto a televisão, mas o celular, né? Que nem tem família que acha, não, ele nem assiste televisão, mas não precisa assistir televisão, né? A televisão hoje já quase não faz nem parte do dia a dia deles, né? Mas o uso indiscriminado, né? Sim. Muito à vontade. Isso tem nos preocupado muito. Eu percebo assim, né? Tenho 2 crianças, né? 2 filhos. E hoje eu vejo muito assim. Em casa, claro, eu e minha esposa, a gente trabalha aquela questão quase zero tela. Vou dizer quase, né? Porque algumas vezes a gente precisa ver alguma coisa, tem isso, mas é só a TV, né? Celular, graças a Deus, as crianças não têm e não terão, assim, tão cedo. Mas a gente percebe assim, né? Pela escola mesmo, eles têm acesso, né? Então, assim, eu tiro, mas aí na escola tem. Aí eles vão de perua. Então, na perua também tem. Então, assim, é como se fosse
cala a boca, sabe? Vou dizer bem esse termo, pra Uma criança, pra ela educação ficar parada. terceirizada, E né? aí você fica parada, ela fica ali. Só que o cérebro dela tá ali acabando, sendo destruído, né? Não só da criança, mas adulto. Que tantas vezes a gente vê lá na Sim. comunidade, nos atendimentos, que a atenção. Dá pra perceber no olhar da pessoa que a atenção dela já foi. É vago, né? Você tem que puxar, meio que parece que você tem que quase sambar, dançar ali na Eu frente, acho que né? foi até no PHI, né? Agora o Padre Paulo abordou muito essa questão do que uma dopamina, né? Sim. O que acontece isso. no momento que você está ali na frente da tela, num videozinho que você assiste, numa coisa. Então, não é o problema, eu falo, o problema não está somente no que se vê, mas no instrumento que é utilizado. Porque você vai criando uma dependência, né? Então, essa dependência, tudo aquilo que é água em excesso faz mal. Pois é. Né? Então, é assim, tudo que é em excesso vai fazer mal. Eu ainda fico dividida entre não deixar nada, né, ou deixar tudo. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Né? O uso da tecnologia, ela não pode ser o cala-boca, né? Tipo, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso do meu momento, fica na tela. Isso. Né? Ou, ele não para, ele precisa. Não, ele precisa daquilo que é ofertado, ele precisa daquilo que foi oferecido, daquilo que foi disponibilizado. Né? Nenhuma criança nasce falando, eu quero um celular. Não mesmo. Né? Ainda Então, não. assim, O ainda Bem não. que hoje até bebê sabe fazer Né? assim, Sabe, né? um movimentinho, né? É diferente. Porém, mas a gente sabe, né? Que não dá para você, muitas vezes, o radical que eu falo, porque uma hora você cede, né? Uma hora ele faz escondido, uma hora ele busca fora. Porém, quando você encontra, nós vamos utilizar essa ferramenta para pesquisar, porque vai chegar uma atividade da escola que ele vai ter que fazer uma pesquisa no Google. Vai precisar, agora mesmo a gente, no município, a gente está tendo uma plataforma para trabalhar a questão da fluência leitora das crianças. Sim. É uma proposta que está vindo do governo do estado, é uma proposta maravilhosa, né? Que vai dar trabalho para o professor, como tudo dá trabalho, vai dar trabalho para fazer em casa, para ter acesso, tudo isso. Porém, quando a gente olha para o benefício que ele tem, né, para os dados, né, eu estou falando agora como coordenadora, né, eu olhar para toda a minha escola, saber o João em que nível de leitura ele está, comparado com ele mesmo, no início, no meio, no fim, o quanto a gente precisa investir para cada um, isso é maravilhoso. Agora, não é só isso, né? Eu vou propor uma leitura de um livro digital, mas eu também preciso propor a leitura do livro físico, que ele vai lá na biblioteca, que ele tem autonomia de escolha, né? Então, a gente fala, é educar o olhar para onde eu busco a informação, né? Uma internet à la carte, que você escolhe à vontade, não vai ser bom nem para a criança, nem para o adulto, né? Mas agora, um site direcionado, algo que traga informação e conhecimento, a gente precisa ensinar, né? Porque as crianças acham que hoje a tecnologia é TikTok. Pois né? É videozinho, então é a futilidade. E mais me entristece não é somente das crianças, é quando você vê a família que incentiva isso, né? A família que produz, né? Então, não tem um equilíbrio. Eu acho que a questão mesmo é o equilíbrio. Porque também nós não podemos parar com o avanço que vem trazendo também a sociedade, que tem seus benefícios, né? Sim, até Essa porque, vamos questão. supor, muitas pessoas estarão nos assistindo aqui com o celular. Sim. Né? Então, é assim, a Ou gente uma TV, usa algo. uma TV. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da tecnologia, né? Padre Jonas falava muito isso, né? Vamos entrar em todos os meios. Então, para a gente atingir a todos, onde é? Se eu tiver que fazer um TikTok para evangelizar, então vamos fazer um TikTok para evangelizar. Sim, né? sim. Um TikTok para ensinar, muitos professores têm utilizado como ferramenta de trabalho. Né? Então, eu acho assim, tudo é na medida daquilo que é ofertado. Né? O conteúdo, né? Eu acho que o planejamento, o conteúdo, do que nós estamos deixando as nossas crianças beber, né? E se alimentar. Eu acho que é isso. Além dos perigos, né? Porque a livre demanda ali na mão da criança, a gente sabe de muitos casos, né? Sim. Esses dias mesmo eu tive uma mãe que me procurou preocupada com amizades no WhatsApp, né? Mas onde foi que conheceu? Através de um jogo
Tem muito assim, né? muita história assim. Uhum. Então é assim, aí você chama a criança, quem é esse seu amigo? Você o conhece, né? Como você sabe que ele tem a sua idade, né? O que vocês conversam? Porque o que acontece? A gente sabe que muitas vezes as crianças acham que estão tendo amizades virtuais. A família acha que é um jogo inofensivo, né? Mas muitas vezes, no meio desse jogo, vem uma conversa, vem um vídeo, vem uma abordagem, né? Então, não é porque está na sua casa. Muitos pais falam para mim, não, Camila, mas fica tranquilo, eu monitoro tudo que o meu filho assiste, eu sei todos os sites que ele entra. Ok, só que você não monitora 24 horas por dia. Sim. Uhum. Você não monitora as conversas, você não monitora os acessos. E não tem como você ter você não tem atrás. certeza de quem está por trás. Exatamente. Então, eu acho que a nossa preocupação hoje com o uso da tecnologia é como que a gente pode dizer para a criança, para o adolescente, né? Porque eu falo muito de criança, mas eu sou catequista de Crisma, então também convivo bastante com adolescentes. Então, como a gente faz o equilíbrio disso, né? Como que eu não vou chegar, como que eu vou chegar para um adolescente e falar para ele, olha, você não vai acessar mais o seu celular a partir de hoje? Não. Eu mando o evangelho do dia para ele por ali, né? Então, como que a gente tem condições de fazer isso, né? Mas é o que você disse, limitar por quê? Porque se você muitas vezes deixa a livre demanda, né? Sim. Achando que tá tudo bem, não tá tudo bem. Né? E as crianças têm ficado deprimidas, as crianças têm cada dia mais uma ansiedade tomado conta delas, né? Porque pensa, gente, se eu sou viciada num celular, na escola eu fico 5 horas sem ele, como será que eu sobrevivo aquela manhã, aquela tarde na escola, aquela noite? Sim. Né? Então é assim, abstinência. Abstinência. Né? A gente tem crises de crianças com crises de abstinência. Né? Por estar longe do celular, por estar longe das telas. Então, isso é perigoso. Eu já, nessa questão mesmo de abstinência, eu já presenciei já certas atitudes, assim, né? Com pessoas próximas que, se você tirar o celular da mão, a pessoa fica super agressiva. Então, sim. Né? E tem até vários vídeos, se você pesquisar na internet, tem vídeos lá de até gente adulta que ficou gritando, chorando lá, porque a mãe não quis comprar tal coisa. Ou veja, porque, né? Veja, tem professores que não param com o celular o tempo todo na mão. Uhum. Né? Sim. Então, não é algo que ele vai reclamar do aluno dele que está com o celular o tempo todo na mão. Né? Porque tem adultos que, enquanto você está conversando com ele está conversando com você e respondendo alguma mensagem, porque a nossa rotina tem tomado conta da gente nesse ponto, que isso foge do controle. Então, se a gente não se policiar, nossa, quanto tempo? Não tem o relatório semanal? Quantas horas você passou? Sim. Sim. Então, é assim, a gente precisa começar. Quantas horas eu tenho me dedicado? Daí depois a gente para e pensa, né? Deu tempo de eu rezar meu terço hoje? E então, né? Nossa, eu fui dormir hoje. Ou será que eu coloquei na velocidade 2 hoje o terço, porque não ia dar tempo de eu rezar, né? Então, tudo isso a gente precisa ver o que a gente está dando de prioridade. Né? Bem interessante. E interessante, né, no ponto assim, porque eu tenho 2 crianças, a Tânia tem já uma adolescente, vou dizer adolescente ainda, nem sei quantos anos que a Manu tá. 17 e tá quase já entrando na juventude já ali da jovem. A gente vai ter outro problema. Tá tudo atrasado, né? Até pra sair da adolescência e pra juventude. Então aqui cada um tem os seus desafios, né? Com certeza. Particulares, né? Mas assim, quando você comentou sobre a questão das amizades, uma ponta assim, né? Acho que a Tânia, com certeza eu sei que ela como mãe, ela deve pegar nessa questão das amizades, né? Porque igual que você falou, no joguinho, quem garante que quem tá atrás da tela não é um homem de 45 anos? Exato. Porque gente vê, porque a gente vê tantas notícias, Exato. né? E uma coisa que eu sempre falo pros meus filhos, né? Eu sei que tem um de 3 e uma de 7, mas assim, eu falo assim, eu já fui da sua idade. Então assim, eu também sei qual é a estratégia que muitas vezes um filho tem para com o pai, porque eles... Para convencê-lo. Para convencer, ou dar um deslize ali e falar, não, pai, eu só tava fazendo tal coisinha, né? Você sabe, né, Tânia, também como São cada... Mas sabe que isso, eu falo que é onde entra uma parceria da escola e da família. Sim. Né? Que eu acho que também é um dos desafios grandes que a gente enfrenta hoje. De aceitar até essa comunicação. Porque
eu vou falando e vou lembrando de casos, né? Eu tenho um caso na escola de uma criança que tem muita dificuldade de frequentar a escola. Então, é assim, ela passa muito mal, chora, não quer ficar na escola. Então, convoquei os pais para uma conversa, né? E os pais compartilharam, eles trabalham muito. Então, o tempo que eles têm em casa, muitas vezes a criança quer ficar em casa, então não entende essa necessidade de ir para a escola. Então, para a família, é uma tortura constante. E a criança fica doente constantemente, né? Por quê? Porque o emocional vai lá pro pé. Sim. Né? Então, eu fiz um combinado com a família. Ele não vai para a escola, lógico, se ele tiver com febre, né? Mas se tá com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, vai para a escola. E aí a mãe fala, não, vai para a escola, qualquer coisa procura pela coordenadora, né? E ela me liga. Legal. E se for o caso, eu vou te buscar. Uhum. Então, vai criando um laço, uma segurança para permanecer no ambiente da escola. E aí, esses dias, ai, Camila, liga para minha mãe, eu tô com muita dor de cabeça. E ela eu falei, mas a mamãe tá trabalhando agora. Mas ela falou que se precisar, ela pode vir me buscar. Então, a gente já vai pegando até no ar as conversas. Claro. Então se precisar, então pode deixar. Eu mandei um áudio na frente dele para a mãe, né? E depois eu fui digitando as mensagens. Estou aqui com fulano, né? Gravei esse áudio, então mandei ele para a sala de novo. Falei que ia conversar com a mãe. Daí a pouco a mãe me liga, ai Camila, eu acho que é porque ele tem que entregar uma atividade de educação física que ele não tá bem, Sei, né? sei, uhum. Ele tá com um desafio aí, então eu acho que ele... Eu falei, então, ó, o nosso diálogo, o nosso combinado, eu faço a leitura da criança, é lógico, toda dor de cabeça eu vou comunicar à família, Claro. né? Uhum. Eu nunca vou subestimar, falar que a criança não está, e vai sempre ficar a critério da família se ela deve ou não buscar na escola. Mas conforme a gente vai entendendo cada situação e criando esse laço também com a família vai falando, não, deixa ele chorando um pouquinho aí, porque ele precisa saber que ele tem que estar na escola, né? É papel dele nesse momento. E aí a gente vai driblando de um lado, levando para o outro. Aí a família fala, eu tinha certeza que ele ia te procurar, eu estava aguardando você me ligar, porque eu falei, nossa, mas não ligou até agora, né? Então, é um desafio grande da escola, a parceria com a família. E a parceria que eu falo não é só de mandar a criança para a escola, mas que ela chegue à escola com qualidade, né? Que ela aproveite o tempo que ela está lá. Né? O professor manda dever para casa, não é dever para a família fazer. Né? Não é dever que a família vai desestruturar inteira para poder aquela criança fazer o dever. O dever é para ter uma rotina, é para poder falar, olha, isso faz parte da minha vida, o que eu posso e consigo fazer sozinho, né? O professor mandou dever, não fez o dever em casa, não conseguiu fazer, manda um bilhetinho para a escola, tentei, né? Ele se dedicou, conseguiu fazer só até aqui, ou aconteceu um imprevisto, mas dá uma importância para esse dever que está para casa, né? Sim. Então é assim, a criança a professora prepara o dever, a criança leva o dever. A família não perguntou se a criança tem dever. Ou se perguntou, ela falou que não tem. Ela claro, não, né? porque dá uma... Claro. Ela não conferiu. Filho é assim. Ela falou um dia, colou que não tem dever, o segundo também não tem, e essa professora não manda dever nunca, né? Então, ou quando não manda demais, viu? Não manda porque demais, já aconteceu isso, tá? Né? Então é assim, eu falo, né? Mas é verdade, eu falo até para a equipe, né? A gente precisa, o dever de casa tem que ser algo que a criança consiga fazer sozinha, né? Quando ela precisar de ajuda, ela tem que ter até um tempo maior. Então, para que seja feito no fim de semana, tempo que os pais tenham livre para poder ajudar, né? Agora, qual é o objetivo? Se o dever não tem um objetivo, então ele não precisa ser mandado. Verdade. Né? Então, assim, tem até uma discussão muito grande, né? Se dever de casa, por que tem que fazer? Não tem. Eu sou da opinião que o dever faz parte da rotina da gente. Porque todo mundo, a nossa vida, a gente vai ter dever para fazer sozinho. Em tudo. Em tudo. Né? Então, faz parte. Mas não faça o dever pelo seu filho. Né? Esse é um pedido. Né? Mas ele vai chegar sem fazer, ele fala que a professora vai brigar. Não, a professora não vai brigar. E se a professora brigar, agenda um horário, vai conversar, pede ajuda. Vê o que está acontecendo. Vê o que está acontecendo, porque muitas vezes a criança ela só quer a sua atenção, ela não faz o dever, porque não é para você fazer para ela. Mas assim, olha, tá lá fazendo janta, lê para mim, né? Mas meu filho não lê ainda, se eu não leio, ele não consegue fazer. Então, a professora está mandando um dever ainda que não é adequado para ele. Claro. Né? Então, eu falo, né? A gente tem muitos
pormenores. Sim. né? E você consegue passar toda essa orientação para os pais também, da forma que você está falando aqui. Sim, porque eu acredito assim, o professor de sala, né, o titular de sala, ele tem essa proximidade com a família, ele cria esse laço com a família. Eu falo porque eu trabalho, a faixa etária que eu trabalho é de 6 a 10 anos, né, que é 1º ao 5º ano, né, do ensino fundamental 1. Então, o professor de sala é o titular, está à frente, tem professores especialistas, né, de arte, educação física, de inglês, mas tem um professor que é o que comanda a rotina. Eu, enquanto na posição de coordenadora pedagógica, eu vou dar o suporte para os professores no que eles precisarem, né? E faço um meio de campo, muitas vezes, da família e com a escola, né? E algo que eu gosto bastante no meu perfil de trabalho é uma comunicação direta com as famílias. Então, vamos supor, o WhatsApp da escola sempre é algo que fica somente com a diretora e com a coordenadora, né? Porque os professores, depois da pandemia, não têm mais esse tempo de uma comunicação direta com as famílias, por exemplo. Sim. Então, essa comunicação no WhatsApp, com a diretora ou comigo, nos aproxima das famílias. Então, elas sabem que elas podem falar alguma coisa, nós duas vamos responder ali. E tem um procedimento meu de trabalho que eu, durante as reuniões de pais, eu gosto de escrever sempre algum texto para as professoras lerem nas reuniões de pais, né? Então, essa situação também, como que eu vou partir essa escrita? Da escuta. Então, eu vou observando quais são as necessidades daquele ano, daquele período, daquele momento, né? E aí vou escrever uma carta, vou escrever um texto reflexivo, poético, né? Aí o que Deus me inspirar, né? Mas a partir da necessidade, né? E é uma forma também que as professoras conseguem chegar até as famílias nas orientações, né? Na rotina de casa, na rotina da escola, nos papéis que precisam estar bem claro, estabelecidos. Qual que é o papel da escola? Qual que é o papel da família? Né? Como que essa parceria pode acontecer? Porque também, assim, muitos pais, igual, terceirizam. Então, joga totalmente a educação lá para a escola, né? E, enfim, e não fazem nada em casa. E aí é um problema, né? Tem aquela máxima, né? Que a gente fala assim, escola ensina, família educa. Né? Sim. Tem gente que, nossa, pelo amor de Deus, essa frase não pode falar porque a escola precisa acolher tudo. Não, a escola não precisa acolher tudo, mas a escola acolhe tudo, né? Porque as coisas acontecem e a gente, na prática, não tem que falar, olha, isso daqui não é da escola, isso daqui é da família. Sim. Né? Mas, aos poucos, quando o assunto é da família, qual que é o papel da escola? Chamar a família. Com certeza. Trazer para família. Olha, nós percebemos isso, né? Gostaríamos de entender como está sendo a rotina em casa, com quem ela está conversando, quem cuida dela, né? Se ela está se alimentando. Se ela está se alimentando. Então, assim, a gente vai observar tudo, né? Uma criança desanimada, ela tem se alimentado? Ela tem dormido? Né? Uma criança triste, aconteceu alguma coisa diferente da rotina, né? Uma criança que, de repente, está muito agitada ou está muito quieta. Então, o olhar do dia a dia, a escola precisa, né? E a escola, eu falo assim, o professor, o cozinheiro, a equipe da limpeza, a secretária, todo mundo, todos os educadores da escola. O professor tem um papel, lógico, do conteúdo, né? Do currículo, Sim. mas todos os atores que trabalham na escola estão sempre atentos. Camila, você viu que o fulano legal. faz 2 dias já que eu vejo ele não trocou de blusa não, aquela blusa é a mesma de ontem. Ixi, né? Aí às vezes eu mando 2 dias seguidos a blusa. Mas a blusa de frio ainda. Assim, não a blusa de frio, tô falando assim de uma camisetinha que ele rolou no parque o tempo Já, inteiro. Já, A gente pede, família, né? Pode ter bom. 2 camisetinhas. Lava cada dia uma, mas manda uma camisetinha limpinha pra criança. Entendi. E a gente fala, não é camiseta nova, não é nada, é uma camiseta limpa. Todo mundo tem acesso lá, né? Agora, quem não tem acesso, a escola também precisa saber. Porque assim, fornece. Exato. E já chegou situações, muitas vezes, da família ter acontecido uma emergência, que a família está sem água em casa.
e eu vou simplesmente falar que aquela criança está 2 dias com a mesma camiseta, eu sei se aquela criança teve o sabão, a água para poder lavar a camiseta dela, né? O banho para ela tomar. Exato. Né? Então é assim, não é que a escola vai ficar escrafunchando a vida, mas a escola precisa ficar atenta, até para não ser omissa, né? Com certeza. E realmente, ainda bem que é só. Eu lavo, tá? Eu lavo. Eu e a Joyce lavamos. Já é um bom Tô caminho. brincando. Até quando ela falou da blusa, eu falei, ixi, agora eu uso a mesma, se for. A mesma blusa. A gente usa Só a blusa mesmo. de frio, só a blusa de Blusa frio. A de camisa. mas camisetinha Não, porque é o do bom meu trocar. filho, olha, ele vai lá naquele parquinho, Tânia, meu Deus, aquilo lá, nossa. Volta marrom. Não, acho que ela ainda está marrom. Eu já falei pra professora que ela vai ficar marrom, porque você lava na mão, você deixa na cândida e aí ele volta todo dia, suja Gente, aquele criança negócio, meu limpinha, Deus. volta pra casa, ela não se divertiu. Não, a gente gosta. Ele volta com massinha na cabeça, sabe, no cabelo. Aí você fica aquela coisa delícia, sabe? É Nossa, lindo é pra uma mim, beleza, cara. né? Né? Às vezes eu fico com dó das mães, né? Eu fico toda feliz, falo, nossa, esse aí hoje amou o que fez. Mas eu vejo a mãe, acho que ele imagina, né? Meu Deus do céu, esse rolou na terra, esse daqui. Ou quando Por fala que brinquedo de que deixaram, Por que slime. que deixaram, né? Brinquedo de slime. Camisa toda azul. Aí fala, nossa, ainda bem que slime sai, porque senão vai falar, nossa, o que aconteceu? Você entrou no balde de slime, né? Porque. Diante de tudo isso que você tá partilhando, né? Conosco, com o pessoal lá de casa, na sua fala, eu observei algo assim bastante importante. Nós não vemos em muitas escolas essa mesma atenção, essa mesma atitude, esse mesmo respeito até mesmo. Uhum. Você colocaria isso assim como crédito à sua educação Uhum. dentro da igreja, dentro daquilo que o Espírito Santo suscita no seu coração? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim, porque, como a gente falou, né? Eu sou educadora e sou evangelizadora. É algo que está junto, não Uhum. separa, né? Eu tenho a graça das escolas que eu já trabalhei, sempre ter excelentes diretores que me inspiram Que bom. a fazer, né? Então, isso, eu falo, é mérito da Camila? Não. Eu já cheguei nas escolas que eu trabalhei, eu já cheguei com a direção muito bem alinhada, né? Então, eu precisaria dar apenas a minha contribuição, né? Não precisei começar do zero. Então, isso também você sente uma diferença. Mas se de repente eu tiver que chegar numa escola do zero, eu penso que eu farei do mesmo jeito, né? Porque eu acredito assim, a gente só consegue fazer algo, virar rotina, virar o seu cotidiano, não rotina da mesmice, mas do cotidiano, quando isso é natural, quando você tem a porta aberta para isso. Uhum. Né? Então, a acolhida e a escuta são 2 coisas que precisam fazer. E eu não nasci professora escutando todo mundo e acolhendo todo mundo, né? Principalmente porque eu vim do mercado corporativo, né? Eu vim de uma empresa, eu era revendedora de tecnologia, Nossa. né? Uhum. Então, na época onde estava se falando em nuvem, em telefonia IP, eu fui trabalhar numa escola que rodava mimeógrafo, não tinha nem a máquina fotocopiadora. Nada. Não tinha, era mimeógrafo. Uhum. Pensa, eu saí de uma empresa, né, com marcas excelentes, Conceituada. vendendo para empresas multinacionais as maiores tecnologias, e me deparo numa escola do campo, uma escola rural, rodando mimeógrafo. Então, é assim, quando a gente se depara com realidades muito distintas, eu fui tendo que, aos poucos, né? Porque a gente também, quando mais nova, a gente é intolerante. A gente tem uma ansiedade, né? Se eu faço, por que o outro não faz? Então, é assim, isso, infelizmente ou felizmente, só o tempo foi me ensinando e tem me ensinado, né? Eu ainda estou longe daquilo que eu quero, que eu penso que Deus queira de mim. Né? Eu falo que todos os dias é um exercício, né? Mas eu acho que nesse momento de acolhida, de escuta, eu acho que faz a diferença. Por quê? Porque eu percebo que a família se sente à vontade, né? Quando eu tenho um bilhete, um WhatsApp, ou alguém que chega na escola e fala, eu preciso conversar com você,
né? E eu falo, deseja que eu feche a porta? Ela, por favor, fecha a porta. Então, é assim, Uhum. quando alguém pede para mim, fecha a porta, Sim. né? Eu já falo, vem Jesus. Sim, Porque, sim. assim, a família, quando confia na escola, ela traz as necessidades dela mais urgentes, mais íntima, né? E Ela ela pede ajuda se sentiu à vontade para e se se sente à desabafar vontade. ali, Então, né? eu Aham. preciso ouvir. E, às vezes, eu só preciso ouvir. Às vezes, Sim. eu não preciso falar nada. Às vezes, eu preciso ouvir. Às vezes, preciso corrigir, orientar, né? Mas também, às vezes, entram gritando. E como que eu faço quando alguém entra gritando? Eu vou gritar também? Aí não dá, né? Não. Aí você Então, mantém assim. essa calma. Aí eu mantenho a calma, falo, Isso é eu importante. acolho o que você está dizendo, mas vamos nos acalmar para que a gente Legal. possa conversar, né? Eu preciso manter a calma. E a calma, nem sempre o coração está acalmado, Sim. né? Então, a gente tem que estar pronto para a batalha. E a batalha acontece quando a gente menos espera. Quando você acha que está tudo tranquilo, É o bom. bum! E a gente tem que estar lá para isso, para ouvir, para escutar, né? Porque ouvir não necessariamente você escuta, né? Exato. E nem escutando você ouve. Então a gente Aham. precisa ficar muito atento. E, né, e além dos desafios, claro, com os alunos, com a família, né? Você como uma servidora pública, certo? Imagino eu que venha outros também servidores públicos que vão, não sei se é essa palavra, tá? Você me Uhum. corrige, tá, professora? Mas, assim, concursados, que vai entrar uma nova professora que passou num concurso, ou um Uhum. professor, né, que passou num concurso. Que teve toda uma bagagem de uma faculdade, uma universidade, que a gente já vê, né, que toda a educação tá ali sendo degradada faz tempo, Uhum. né? Como você, como uma postura, claro, como profissional e coordenadora ali, como que você também atua junto com esses profissionais? Uhum. Tirando, claro, família e os alunos, mas Uhum. como um profissional ali. O que eu penso primeiro é quando eu recebo, ou quando eu chego numa equipe já montada, Uhum. ou quando eu recebo alguém, eu primeiro preciso conhecer a história, Legal. né? Tá. Então, quem é esse profissional? Qual é a experiência que ele tem, né? Qual a visão que ele tem, né? O que ele entende de educação, o que ele entende de atividades práticas do dia a dia. E isso, às vezes, a gente demora um tempinho para conhecer, né? Mas, no primeiro momento, volta a palavra, acolhida. Uhum. Né? Então, eu primeiro preciso acolher e conhecer. Quando a gente se depara com um problema que a gente tem tido muito grande com as universidades, muito rasas, hoje a gente tem um problema muito grande de professores que chegam, muitas vezes, sem base nenhuma. Imagino. Né? Uhum. Eu sou uma professora que cheguei sem base nenhuma, prática, mas eu tinha uma base teórica fantástica. E eu tive uma coordenadora maravilhosa que me ensinou a olhar para a educação e falar assim, não, você não vai reproduzir o que você teve na escola, você vai construir algo novo, né? Então, Tinha um amor pela paixão, pela exato. profissão, né? Essa então, paixão assim, pela profissão. ela viu em mim um potencial de alguém que tinha teoria, mas não Sim. tinha prática, então vamos ajustar? E hoje a gente se depara com gente que tem uma prática maravilhosa, mas a teoria falta, então a gente vai alimentando com a teoria, Sim. né? E gente que chega sem teoria e sem prática. E você fala, no serviço público como chegou, Do pelo zero. amor de Deus, né? Uhum. E a gente precisa acolher e ter paciência, porque se alguém que me recebeu a primeira vez olhasse para mim aos meus 25 anos, 24, 25, e falasse, pelo amor de Deus, o que essa menina tá fazendo aqui? Eu tenho certeza que minha coordenadora deve ter pensado isso, que eu ia dar um trabalho tremendo para ela, né? Eu dei um trabalhinho, né? Mas um diamante, eu acho, né? Uma pedra bruta que pode ser lapidada. E eu acho que eu me deixei lapidar. Então, eu penso assim, quando eu recebo alguém com muita bagagem ou com pouca bagagem, a gente vai distribuir esse peso. Sim. Né? Então, eu acolho, oriento, vejo primeiro quais são as dificuldades, né? Porque nem todo mundo precisa de orientação. Sim. Nem todo mundo, né? Algumas pessoas precisam só de um apoio para se entender como que é a escola, né? Eu tenho até um formulário
pronto que eu deixo, quando eu tenho um professor que vai substituir alguém a longo prazo, então lá eu coloco todos os dados, sabe? O nome das professoras que vão fazer parte da mesma equipe, onde é o banheiro, qual que é o meu celular, o nome do cozinheiro. Então, algo assim que a pessoa chega na escola e eu não vou ter muito tempo para poder acolher, então dá uma lidinha nesse papel aqui e a gente vai conversar depois, né? A princípio eu pensava que eu ia conseguir fazer isso com todos os professores que substituíssem na escola, que fosse por algumas horas. Impossível. Né? Sim, Mas eu tento garantir pelo menos isso naquele professor que vai ficar mais de um dia na escola, né? Para poder sintonizar. Mas não tem sido fácil. Eu acho que um dos desafios da educação é a formação de professores, né? Sim. Porque hoje a gente tem professores muito experientes, muito, assim, que têm uma bagagem fantástica, e professores iniciantes. E muitas vezes eles fazem a mesma formação, né? Então, quando a gente tem uma formação coletiva para toda uma rede ou para a escola, é difícil você conseguir atender as necessidades que são pontuais, né? Porque um professor iniciante tem uma necessidade diferente daquele que já tem uma prática, né? E para o coordenador também é isso, a gente vai ter que equilibrar sempre o professor que é iniciante, com o professor que tem muita prática, um professor que está há muitos anos na mesma escola, ele já tem uma identidade, eu estou chegando agora, como que eu vou mexer com isso, né? Então, eu entendo que eu tenho que mexer com isso, ou, de fato, eu tenho que aprender com ele, né? Então, é uma troca constante, né? Eu aprendo muito com a equipe que eu trabalho e eu acredito que eu consiga contribuir também com eles, né? Então, acho que é algo que a gente faz um equilíbrio. Tô gostando da palavra equilíbrio hoje, né? Preciso anotar quantas vezes eu falei a palavra equilíbrio. Mas dá pra perceber, né? Esse amor pela profissão, né? Que eu acho que isso é o ponto principal, né? Além, claro, né? Colocamos Deus acima de tudo. Mas se nós vamos ser profissionais, né? A Tânia na sua profissão, eu na minha, né? A senhora na tua. Mas é se perceber este amor e, primeiramente, colocar ali o que Deus deseja. Igual que você falou, né? Escuta, né? Porque isso é uma coisa, eu acho assim, que as pessoas se perdem, né? Principalmente quem é católico, né? Se perde esta escuta do que Deus quer ali, porque se a gente se deixar ser levado para tudo que a profissão pode favorecer e oferecer, porque, né? Quantas vezes eu recebi várias oportunidades, mas que não condizia moralmente para que eu, como católico, fosse, né? Então, imagino que a senhora também passa, né? Esses desafios como professora, né? E de fato, porque até a questão de onde está, com quem está, né? E por quem está. Hoje eu me coloco, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, né? Se Deus quer que eu esteja na sala de aula, eu estarei na sala de aula com muito carinho, com muito amor. Se Ele quer que eu esteja numa gestão, estarei com carinho, com amor, né? Professor, muitas vezes as pessoas achavam que para ser professor bastava gostar de crianças. Eu já ouvi bastante isso. Né? Basta você amar a educação, né? Eu faço o meu trabalho com amor, não por amor, né? Porque por amor eu sou catequista. Sim. Por amor, né? Por amor eu sou catequista. Com amor eu sou professora. Porque eu vou dedicar... aí pode alguém falar, mas Camila, qual a diferença? Né? Qual a diferença do com amor, por amor? O que Na que você gramática vê? tem diferença. Né? Não vamos entrar na gramática. Né? Senão daqui a pouco a gente começa a aula de... Mas assim, por que pra mim eu coloco essa diferença? Porque eu vou colocar amor em tudo que eu precisar fazer. Porque tem coisas que a minha rotina precisa de mim que eu não tenho amor para dar. Mas eu preciso colocar amor ali e preciso entregar. Eu tenho data, tenho entregas, eu tenho resultados, eu tenho metas, né? Então, eu preciso dar o meu melhor em tudo que eu faço. Não melhor do que ninguém, mas sempre melhor para alguém. Eu acho que isso é algo que eu faço. E o com amor vai me fortalecer a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, por isso que eu recebo meu salário,
né? Por isso que o meu claro. trabalho não é voluntário. Sim. Né? Agora, como catequista, por que é com amor? Né? Porque é o que Deus me chama, né? Ele me chama a isso. Então, com amor, eu não vivo o meu sábado para dormir até mais tarde, Sim, sim. né? Por amor, né? É isso, Por amor, eu não vou dormir até mais tarde num sábado. Por amor, eu vou ficar até na sexta-feira, altas horas, preparando Um conteúdo. um conteúdo, né? Por quê? Porque eu não vou misturar o meu horário de trabalho com o meu horário da catequese. Durante a semana eu não tenho tempo de preparar minha catequese. Sim. Então, como que eu vou me colocar a serviço se eu não tenho tempo? Então, eu preciso criar um tempo. E eu vou criar o tempo por amor. Né? Então, são coisas que, independente de onde atuarmos, quando a gente fala de educação, vamos pensar em todos. Todos que fazem a escola acontecer. Né? Todos aqueles que estão lá para fazer a escola acontecer. Então, quem hoje, o servidor público principalmente, não pode pensar que ele tem um cargo, uma cadeira, uma estabilidade, né? Então, é uma conquista a estabilidade, porque eu estudei, eu passei no concurso. Sim. Claro. Né? Eu acho Fez justo, por merecer. fiz por merecer. De repente, algumas pessoas são contra o mérito, né? Mas eu entendo que o mérito entra nessa questão. Eu estudei, me preparei, ninguém me deu, né? O meu cargo de professora. Falou assim, tá eu aqui, conquistei, só, toma. né? Eu conquistei, né? É lógico, uma coordenação pedagógica é um convite, né? Nesse momento, na cidade, que a gente, na prefeitura de Jundiaí, é um convite, mas é um convite também, acho que baseado não nos meus olhos verdes. Azuis. Azuis, né? Mas penso que também possa ser pelos meus olhos verdes, entendeu? Mas eu acredito que é o que eu posso oferecer, né? A gente tem muita gente boa que muitas vezes não tem uma oportunidade de um convite. Sim. Pode ser. Mas, como que a gente faz com isso? Né? Qual vai ser meu diferencial? O que eu tenho para fazer? Então, eu falo, eu sou uma servidora pública que penso que a minha forma de servir o público é dando o meu melhor, né? Então, para mim, essa é a minha forma de servir. E puxando um outro ponto, Tânia, assim, né? Toda a bagagem também que ali as crianças e adolescentes vivem, né, dentro da escola, e pensar assim que, graças a Deus, a gente tem a comunidade Dominus Salus também, né? Porque a gente pode Sim. também ter o foco ali do atendimento, né? De oração também. E sei que a Tânia também atende, tem tudo, né, esse apostolado dentro da comunidade. E quantas vezes a gente vê ali, né, professora, dentro da comunidade ali, eu já atendi criança. Você já atendeu criança? Já chegou, Tânia, alguma vez? Teve alguma oportunidade? Umas 2 vezes, assim. Mas assim, você vê essa, como você comentou mesmo, essa, às vezes até a tristeza no olhar, sabe? A dificuldade ali como família de se conectarem ali, né? Então, cada um tem seu papel, o que é o papel do pai, da mãe, né? Do filho, né? Não substituir, colocar um cachorro na frente, né? Sim. Tem tudo isso, né? E não pensar, assim, eu acho que quando a gente fala até das crianças, o seu comportamento, a ansiedade, a gente fica muito preocupado, muitas vezes, da família pensar e trazer isso como quem são os culpados, né? Eu acho que isso é uma preocupação muito grande. Mas eu penso que todo problema da criança, ela é ocasionada pelo adulto que cuida, infelizmente. Infelizmente. Né? Consciente ou inconsciente, né? Lógico, penso, acredito e espero que seja assim. Nenhum pai, nenhuma mãe, se não faz por mal, se não gostaria de fazer por mal, né? Se mesmo assim o faz, né? Precisa de apoio. Né? Às vezes, a gente fala, hoje a gente tem constituições de pessoas que moram na mesma casa, que não necessariamente são os pais, né? Ou além dos pais, ou às vezes a gente tem pessoas somente mães, somente pais, somente tios, avós, Sim. né? Então a gente tem muitas realidades hoje que essa criança vive. E o que ela está vivendo dentro da sua casa é o que ela vai refletir na escola, né? Uma criança feliz vai ser feliz na escola. Uma criança triste em casa, triste na escola, né? Aquela coisa, em casa ele não é assim? Me desculpa. Olha, observa, né? Às vezes nos assusta, assim. A mãe chega, fala de uma criança, a gente fala, pelo amor de Deus, não é essa criança aqui não.
né? Às vezes a mãe fala, não obedece, não faz nada que eu mando, não... E na escola a criança faz tudo. Eu falo, opa, então peraí, vamos ver onde é que tá errado isso? Sim, Né? Então, sem culpas, os pais não podem se culpar. Nossa, então a culpa do mundo é minha. Mas vamos então, o meia-culpa? O que é que eu posso fazer para mudar? Né? Eu acho que as famílias têm buscado um atendimento psicológico, sim, né? sim. Muitas disso a gente tem percebido, uma preocupação, né? Às vezes não tem o horário disponível num serviço público, é um pouco demorado. Às vezes até no serviço de convênio particular também é demorado, né? Não é assim, eu quero um psicólogo hoje, amanhã eu estou lá, Sim, né? A gente sabe que existe isso com uma questão de neuropsicólogos, psicopedagogos, a gente sabe que existe uma demanda muito grande, uma procura muito grande, e nem sempre os profissionais estão disponíveis para isso. Mas a família precisa olhar para o seu conjunto, né? Eu pergunto muitas vezes se a família professa alguma fé, né? Porque dependendo da religião que ela está, na igreja que ela frequenta, tem um serviço de atendimento que ela precisa procurar. Sim. Uhum. Né? Então, isso acontece com todas as religiões. Não vou orientar somente quem viu, você é católico, deixa eu te orientar, né? Sim, claro. Não, então, é algo... Porque, às vezes, a família não percebeu que o que falta para eles é uma organização familiar e de olhar para a sua realidade, de olhar para a tua fé, né? Não é tudo culpa da criança, não é tudo culpa da educação, da escola. Pois né? Então, é um conjunto. Assim, é um conjunto. Uhum. É um conjunto, né? O que a escola pode te ajudar? Mas a escola não vai resolver. Sim. A escola pode apoiar ou a escola pode piorar. Pois é. Então, Pois é. a gente precisa alinhar aí a parceria escola-família, pensando na criança, pensando no adolescente, pensando quem é esse estudante. Porque, assim, o meu aluno será meu até dezembro, muitas vezes. Sim. Seu filho, a vida toda. Então, como que a gente pode transformar o que eu posso colaborar com a sua educação, com a sua formação? Então, a gente perdeu muito, né? A gente sabe que muitos professores caíram no descrédito, né? Muitas pessoas... Eu falo que a pandemia já acabou e as pessoas já esqueceram a falta que um professor fez na vida delas. É verdade, né? A falta que a escola fez na vida delas. Eu tinha esperança que depois da pandemia as coisas mudassem, as famílias olhassem para a escola como algo fundamental, importante. E elas olharam, mas já esqueceram. Sim. Algumas já esqueceram. Não todas, não posso generalizar, mas algumas já esqueceram, né? A importância que é da frequência do todo dia da escola, né? A importância da convivência com as pessoas. Gente, quando, né? Eu lembro quando a gente não pôde se abraçar, né? Nossa, é verdade. Quando a gente não pôde se abraçar, né? Então, a gente viveu até uma situação, né, Tânia? A Tânia, com a suspeita de Covid, não sabia ainda. Eu fui até a casa dela e eu não pude levá-la para o hospital, né? Porque eu tinha outras pessoas, né? Então, aquilo foi muito difícil. Foi uma situação. Chorando. Imagina. Porque, assim, eu não sabia se ela estava doente ou não, se ela ia ter como ir para o hospital ou não, né? Só que eu não podia, porque eu não podia tomar uma decisão só por mim, claro. Né? Mas, graças a Deus, ela tinha gente em casa ainda que podia levar. Mas, assim... Ainda conseguiam dirigir e eu ainda conseguia andar. Exato. Depois que eu não conseguia mais. Sim. Exato, né? Mas depois ainda fiz umas sopinhas, né, Tânia? Fez, gente. Cuidou. De algum modo você Ela cuidou. levava depois. no portão, colocava Né? no chão, a gente ia lá, pegava, né? levava pra dentro. Foi bem a difícil, Evelyn, a mãe da Foi Evelyn. bem difícil. Então, assim, foi um momento que a gente viveu, né? E muitas pessoas perderam, muitas pessoas. Perderam. Né? Muitas pessoas perderam também a sua saúde emocional. Né? Então, a escola hoje, ela não se preocupa só com ensinar o português, a matemática, né? Ela tem trazido dentro do seu âmbito as questões de saúde emocional, que são muito, muito fundamentais, né? Porque se as crianças não souberem tratar as relações, né, com seus pares ali, com seus colegas, com o professor, com a sua família, eu não sei o que vai ser da nossa sociedade, né?
Porque a gente já vive com uma sociedade doente. Sim, individual. Individual, Muito, né? Então, a gente precisa falar de Deus, mas não apenas falar da religião, né? Mas provar com a nossa vida qual é a diferença que Deus faz, né? Gente, com Deus é difícil, mas sem Deus é bem pior. Com certeza. Então, como faríamos, né? Lógico, não tenho como trazer isso, né? Eu não tenho o papel de converter ninguém, né? Não tenho... não é a minha função. Mas eu posso ser a inspiração que Deus precisa. Com certeza. Né? Sim. Então, é isso que eu tenho que pensar. Ótimo. Muito bom o papo, né? Pena que já tá acabando. Tá acabando. Eu falei que o professor fala muito, né? Não, mas foi ótimo, né? Mas trazendo esse ponto assim, né? Você também que tá assistindo, né, nosso Santa Prosa, né? Saber que a comunidade do Dominus Falos também tem um atendimento de oração, né? Claro, a gente não foca na questão só psicológica, porque não é nosso papel, e sim tem outros profissionais para isso, né? Mas a questão mesmo espiritual, né? Então, se você tá assistindo, né, esse podcast, também, se você quer buscar também ali uma orientação, um atendimento, muitas vezes só conversar, né? E também conhecer Deus, porque muitas pessoas não conhecem Deus, né? A comunidade do Dominus Salos tem esse apostolado de atendimento de oração. Só liga ali na comunidade, vai ter os dados, né? A gente pede para colocar aqui na descrição sempre do vídeo, os Sim. dados da comunidade. Pode ligar e se informe também, para que busque também este direcionamento espiritual do que Deus deseja também para sua vida. Tânia, está Certo. acabando, né, Tânia? Esse papo... Uma questão antes. Fala assim, de fala acabar. aí. Fica à vontade. A Camila, ela fez e vai continuar fazendo. Claro, ela vai. As revisões de vários livros, né? Que a comunidade do A Dominus gente tem que Salos usar a lança. professora para professora, né? Porque ela não quis Exatamente. falar de gramática, mas ela também tem Vai que olhar falar essa agora. parte, né? Então, por amor, com amor ou é os dois? Esse aqui é por amor e com amor. Ah, que maravilha. Esse soma. Se soma. Esse soma. Esse soma, porque esses são nas madrugadas. Porque Tá vendo? Que ótimo, esses são ótimo. nas madrugadas, né? Mas, assim, contribuir com a comunidade é algo que independe de você ser um membro da comunidade, né? Uhum. Mas, como a gente gosta de dizer, somos semeadores, né? Então, eu sou semeadora. Exatamente. Então, a minha semente precisa ser jogada em todas as terras, né? Lógico que eu quero toda a terra fértil. Uhum. Mas às Sim. vezes pode ser que numa terra ou num terreno pedregulho, com muito pedregulho, vai que voa uma semente para algum lugar, né? Então, nada é perdido, né? Então, como semeadora, estou aqui por amor e com amor. e como semeadora, quero sempre que a comunidade chegue por onde ela puder ir, né? É o que a gente fala, quanto mais a gente puder levar para as pessoas quem somos, de onde viemos e para onde vamos, eu acho que a gente vai falar de Deus, vai trazer Jesus para as pessoas que estão com sede, que estão com fome, dando o alimento que de fato nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, né? E é isso. Hashtag vamos pra missa Ótimo. e a gente precisa se alimentar, né? Professor católico quer Tem que se saber alimentar. como vai viver as dificuldades do dia a dia? Vá pra missa, Pois né? Vá comungar, Pois é. toma vergonha. Sustenta, né? É o que sustenta. É o que sustenta. É o que sustenta, é o terço todo dia, né? Como que o professor católico vive os desafios da educação? Estudando, né? O Espírito Santo vai nos inspirar muito. Porém, precisamos nos preparar. É a quaresma de São Miguel com Frei Gilson que começa essa madrugada. Essa Pois madrugada, é, vamos já. embora que precisamos Bora dormir. que às 4 da manhã tá todo mundo de pé. acordado. Exato. E já que ela jogou a deixa de que é um semeador, né? Que ela é uma semeadora. O que Isso. é um semeador, Tânia? Semeador é aquela pessoa que, de uma forma ou outra, Claro. colabora com a comunidade, né? Porque a comunidade, ela não tem um trabalho remunerado. A comunidade vive 100% da providência divina. Então, o semeador, muitas vezes, é aquele que
colabora mês a mês com R$5, ou mês a mês com R$100, ou aquele que faz a revisão dos nossos livros para que possa ser lançado, porque se ela fosse cobrar um trabalho desse é caríssimo, não porque é caro, porque, nossa, é caro, não, vale o que pedem, Com certeza. porque é difícil, como ela falou, é nas madrugadas, né? Então, eu convido você a se tornar um semeador da comunidade Dominus Salus. Nós estamos terminando nossa capela, Nossa Senhora das Graças, e precisamos da ajuda de você, tá bom? Então, vai estar tudo, né, na descrição do Vai estar lá vídeo, como que se torna. tornar um semeador. E bora, a missão que continua, né? Esse estúdio mesmo está sendo pago Sim. hoje com o dinheiro de doação dos semeadores. E já deixar um grande abraço a você que já é semeador. Não desista, porque se nós estamos chegando até você, até as casas, é por conta do dinheiro que você nos ajuda, sim, né? Não vamos mentir, hoje o mundo não anda se não tiver dinheiro Com certeza. não para se pagar move. os boletos. E é bem assim que funciona. E, né, e só como a Tânia comentou, né, a Capela Nossa Senhora das Graças, né, se você também quer ali conhecer como tá ficando, Tá linda. olha nossas redes sociais, a gente tem um monte de vídeos, fotos, né, também os retiros, os eventos que tiverem dentro da comunidade, estão tudo nas redes sociais, então, né, @Dominus Salus, tanto no Facebook, Instagram, não sei mais, YouTube, enfim, tem, né, toda onde alcança, né, a comunidade alcança ali também pelos meios sociais. Tem as redes sociais, acho que é mais no Instagram, né? Do nosso fundador. Também, irmão Alexandre Irmão Mazzali. Alexandre Mazzali, oficial. Ele colocou o oficial porque já tentaram clonar a conta dele e tal. Mas entre lá e comece a seguir. Tem um conteúdo maravilhoso. Vale a pena. Vale, né? Vale a pena. Professora, muito obrigado pela Eu tua que agradeço. presença, foi ótimo esse papo, eu acho que eu aprendi bastante, né? E claro, o Dominus Salus, né, trouxe um presentinho Muito para obrigada. a senhora, né? Receba com muito carinho ali do irmão Alexandre, né, fundador, também de todos os membros, que eu sei que vai ser muito bom para ti, Com principalmente que você é catequista Com aí, certeza. vai ser ótimo. Com Aí certeza ela senta agradeço junto muito. com o Marco, seu marido, e eles Isso. vão ler juntos. Olha que maravilha, né? Eu estou aqui e ele está estudando em casa. Ah lá, viu? Oh, coisa boa. Eu estou aqui hoje, ele está estudando sozinho. Nós Mas- estamos fazendo um aprofundamento online, Que então legal. é nesse horário. Ah, olha só. Mas muito obrigado. Deus abençoe muito. E Amém. abençoe também a tua profissão, toda a sua partilha que você trouxe e tudo ali Amém. que você vem fazendo de missão para não só ser como professor, educador ali, mas também a questão de evangelizar e ser pescador aí de homens, né? Que Deus Amém. quer contigo. E é dessa forma que a gente fala, né? Estar aberto à missão e à vocação, né? Tem dúvida onde você está? Pede a Deus. Com certeza. Pede a Deus que ele direciona. Fala, ele mostra o Ele caminho mostra. sempre. Sempre. Tânia, boa noite, muito obrigado. Boa Deus noite, abençoe. Thiago, muito obrigada, viu? Obrigado você também por ter acompanhado a gente. Obrigada. Até mais.